Olá pessoal, tudo bem? Bom, esse aqui é um exercício referente à aula de mecânica dos solos. Nós já fizemos em sala, eu vou retomar ele para darmos sequência às próximas aulas, certo? Então, os dados são esses. Em relação à tentativa, tem a umidade e o número de golpes. Percebam o seguinte, quanto mais essa umidade vai aumentando, o número de golpes vai diminuindo. Então, ele tem uma relação aí inversa, certo? Aqui tem um gráfico que representa esses dados aqui dessa tabela, certo? E nós vamos continuar aqui esse exercício, que ele pede o seguinte, né? Fala que na determinação do limite de liquidez de um solo, fala que em relação também ao método da NBR 64, vou colocar aqui NBR 6459, para quem quiser dar uma lida, é essa norma aqui, certo? E depois de dar os dados, esse exercício pede o seguinte, qual o limite de liquidez do solo? Então, ele quer saber o limite de liquidez desse solo, ou o LL, simplesmente o LL, certo? Então, para começar, ele deu lá os dados também das umidades, certo? De acordo com o diâmetro do cilindro que foi utilizado, que era de 3 milímetros, tá? Então, essas umidades no cilindro foram as seguintes. Então, as umidades do cilindro. Então, cilindro de 3 milímetros, certo? Então, essas umidades, respectivamente, foram 22,3%, 24,2%, 21,9% e 22,5%. Aí, com base nesses outros dados aqui, ele pede também o limite de plasticidade do solo, ou simplesmente o LP, que vimos em sala. Além disso, ele pede o índice de plasticidade, que também vimos em sala sobre a teoria disso aqui. E vamos retomar novamente mais para frente na prática, certo? Então, vamos lá. Dando continuidade. Bom, pessoal, nós vimos em teoria o seguinte, que para achar o valor de LL, ele simplesmente está nesse gráfico aqui que relaciona o número de golpe com a umidade, certo? E tem que estar exatamente 25 golpes. Então, isso aqui vai dar aproximadamente aqui 50 e perto dos 54%, que nós podemos arredondar. Então, o LL vai dar 54% de acordo com o gráfico, sempre em 25 número de golpes, certo? Bom, achamos o LL, podemos arredondar ele, ficou 54%. Só, questão da média. Então, o primeiro passo é fazer a média das 4 determinações do limite de plasticidade. Então, essa média, esses valores seriam o quê? Para o limite de plasticidade. 22,3, 24,2, 21,9 e 22,5, certo? Como temos 4 números, a média vai ser a somatória disso aqui, dividido por 4. Então, pessoal, se a gente achar a média desses valores aqui, vai ser 22,3 mais 24,2 mais 21,9 mais 22,5. Como temos 4 valores, a média é dividida por 4, tá? Isso aqui vai ser aproximadamente 22,7, tá? Esse aqui é a média por limite de plasticidade, certo? Então, pessoal, como esse valor aqui se afasta, né, do valor da média mais que 5%, que é o que vem de norma, certo? Então, nós temos que dizer o quê? Que esse valor é desconsiderado, lembra? Então, isso aqui ele não pode passar, não pode ser maior, vou até escrever aqui, não pode
ser maior que 5% da média, certo? Só vou até colocar aqui para vocês verem, né? Esse valor aqui, ó, só para vocês considerarem. 24,2 é o maior valor entre os que foi dado do LP. Então, é ele que a gente vai comparar. Esses dois valores aqui é que não pode dar maior que os 5%, certo? Isso aqui a gente também fez em sala. Nós vimos que deu aproximadamente, ó, para fazer a comparação, nós vamos ter o quê? 24,2 menos 22,7 dividido por 22,7. Esse 22 é essa média, 24,2 é o maior valor que nós obtivemos dos resultados, dos dados que foi dado pelo exercício, tá? Isso aqui vai dar 6,6%, tá? Que é maior que os 5%. Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos para o segundo passo, que é comparar o restante dos valores, tá? Então, agora nós vamos desconsiderar esse valor e vamos fazer uma nova média. A nova média seria o quê? 22,3 mais 21,9 mais 22,5. Todos esses valores, menos esse aqui, que é o maior valor que a gente já comparou e viu que é maior que 5% por norma. Então, isso aqui, dividido por 3, vai dar 22,2. Então, pessoal, isso aqui é adotado como resultado de ensaio, pois todos os três não diferem da nova média mais que 5%. Então, se a gente comparar, isso significa que se comparar 22,2 com 22,3, esse com 21,9 e esse valor com 22,5, não vai dar maior que os 5%, certo? Então, esse valor aqui é menor que 5% quando comparado com todos os três valores restantes de LP, que é em relação à umidade, esses valores aqui, certo? Então, esses valores aqui, se a gente comparar esse dado, esse resultado com qualquer um desses, vai dar menor que 5%, que vem de norma, então isso pode ser considerado, certo? Então, pessoal, dando continuação aqui, nós vamos ter o seguinte. Então, o valor de LP vai ser 22%. 22% porque esse valor aqui, ele é arredondado, tá? Então, ele vem desse dado aqui. Então, um valor arredondado de LP igual a 22%, certo? Então, o exercício pediu o quê? O LL pediu aqui, ó. LL, achamos, veio do gráfico, e o gráfico, por sua vez, veio da tabela de valores dos dados do exercício. Achamos o LP, que ele tem que ter essa relação menor de 5% que vem de norma. E agora, o último passo é achar o IP, certo? Então, o IP nada mais é que 54% menos 22%. Isso aqui dá 32%. Bom, pessoal, 54% o que é? 54% é o LL, tá? Então, LL menos o 22%, que é o nosso LP, certo? Isso aqui dá 32%. Fechando assim nosso exercício, que pedia LL, LP e IP, limite de liquidez, de plasticidade e índice de plasticidade, certo? Então, pessoal, se ficou alguma dúvida, a gente tira na live dessa semana, da próxima aula, e assim vamos dando sequência nos próximos exercícios, próximos assuntos dessa matéria, certo? Até logo, pessoal!